Pronto. Vou fechar minha câmera, se vocês não se importam, tá? Para não sobrecarregar mais ainda a minha internet aqui. O DataStudio é bem pesadinho, apesar de ser um software, né, livre, bem amigável, tem algumas limitações do ponto de vista estatístico, né, de ferramentas, de técnicas, de ferramentas, de opções para criar dashboard. Além disso, né, ele é bem pesado, tá? Então, eu vou tirar minha câmera aqui para não ter mais uma sobrecarga na minha internet. Beleza, vamos lá. Então, só para chamar a atenção, acho que muitos de vocês que estão aqui estavam inscritos para o curso das 8h30 com o Power BI, né? Esses 2 cursos eu fiz em parceria com uma aluna nossa do curso, a Yara, mas a Yara teve um problema com o trabalho, né? Uma reunião de última hora, e ela não pôde, né, estar presente no curso das 8h30 nem agora, e o meu Power BI Desktop simplesmente não abriu. Então, não tínhamos, né, como dar conta. Então, fica para uma próxima, tá? O Power BI. Então, vamos lá ao concorrente, o DataStudio, tá? Que a gente... Primeiro, vamos lá, né? O que é o DataStudio? O DataStudio é uma ferramenta, né, gratuita, que transforma os dados em relatórios, painéis informativos, que são fáceis de ler, compartilhar e totalmente personalizáveis. Ou seja, com os dados de vocês vão fazer as perguntas que vocês têm interesse em responder e criar, né, os objetos, né, os gráficos, tabelas, da forma mais interessante para apresentar a informação que vocês têm interesse, tá? Então, aqui a gente tem só uma carinha do início, depois eu vou olhar ali com vocês, essa é a carinha de como começar um relatório no DataStudio, tá? Então, depois a gente vai começar quase por aqui. Antes, a gente vai só olhar o nosso banco de dados. Então, o nosso conteúdo hoje é, primeiro, uma introdução, né? Então, vamos explicar algumas definições importantes. Vamos ver como introduzir dados no DataStudio. Quais são os tipos de gráficos, né? Eu vou falar gráficos entre aspas, porque o DataStudio chama tudo de gráfico, mas tem muita tabela também, e tabela misturada com gráfico, né? O que às vezes pode ser bem interessante, porque a gente consegue a precisão da tabela e a informação visual do gráfico, né? A gente vai falar um pouquinho de design, né? Então, questão de cores, formato, tamanho de fonte, tipo de fonte. Vamos falar um pouquinho de alguns recursos avançados para a gente poder fazer filtros que possam ser de interesse na hora de visualizar o nosso resultado. E, por fim, né, vamos ver as formas de publicação do painel que a gente vai construir. Então, o que é um dashboard? É um painel visual que apresenta de forma organizada um conjunto de informações, métricas e indicadores. É bastante importante, né, do ponto de vista que a gente pode acompanhar as informações relevantes para o nosso negócio. Então, pensando, né, no mercado de trabalho, mas a gente pode fazer isso, né, já fiz isso para organizar resultado de pesquisa, né, de atendimento de clientes, de assessoria estatística, né, porque fica muito mais fácil explicar, né, apresentando, mostrando o quanto ele pode, né, ó, apresentei isso aqui, mas se tu fizer esse filtro, se tu trocar essa métrica, né, tu pode olhar desse jeito, daquele jeito, né, então, mostrando isso de forma, em tempo real e de forma interativa. A questão do tempo, né, em tempo real, é a possibilidade, inclusive, num negócio, muitas vezes, né, que as informações vão acontecendo, né, à medida que o tempo passa, e a gente pode incluir essas novas informações, seja de forma manual, se esses dados estiverem offline, né, ou seja de forma automática, se esses dados estiverem, né, numa nuvem, ou forem dados que tiver, né, por exemplo, já fiz dashboards do DataStudio com dados de YouTube, né, então pegar minha página do YouTube e ver como é que está o engajamento, quais são os vídeos que são mais vistos, quanto tempo são vistos, essas coisas, tá? Esse painel, esse dashboard interativo, então, vai poder conter tabelas, gráficos, além de outros objetos, tá? Então, a gente pode colocar figura, texto, links, que é mais... vamos ter lá, né, que não chega a ser uma tabela, um gráfico, os cards, né, que são as informações resumidas, né, de uma estatística só, os cartões ou cards, né, depende do software, tá? Isto.
Então, algumas definições, tá? Então, gráficos é uma representação visual, isso aqui é do ponto de vista estatístico, tá? Porque as duas coisas aqui estão juntas dentro do Data Studio, tá? Então, ele chama tudo de gráfico, tá? Mas do ponto de vista estatístico, a gente sabe, né, que o gráfico é uma representação visual de rápida interpretação que facilita a identificação de padrões, tendências. Já as tabelas têm uma representação das informações, então, em formato de linha e coluna, que a gente utiliza, né, quando a gente quer apresentar mais precisão, tá? Ou, muitas vezes, porque tem muita informação e fica difícil visualizar isso num gráfico, tá? Duas definições, tá, importantes que vão aparecer ali no Data Studio. Ele chama de dimensão, o que é para nós variáveis categóricas ou qualitativas, né? Então, são as categorias para agrupar os resultados que a gente vai apresentar. E métricas são as nossas variáveis numéricas ou quantitativas, para elas que a gente vai fazer, então, a agregação. Então, a gente vai contar, a gente vai somar, a gente vai calcular a média, desvio, né? Dependendo do interesse do que a gente quer informar. Aqui uma lista de alguns, né, dos tipos de gráficos, né? Então, como eu falei, gráficos, entre aspas, né, que é assim que aparece no Data Studio. Então, tem tabelas, e aí tem vários tipos de tabelas. Tem tabela dinâmica, né, que está aqui, e elas têm tabelas só com os números, tabelas com mapa de calor, tabelas com as barrinhas, como se fosse um gráfico de barras, né, junto com o valor. No Data Studio, ele chama de visão geral, né, que seria o CAD, o cartão, que em outros, né, softwares de dashboard chamam dessa forma, tá? É aquela coisa resumida. O nosso banco de dados que a gente vai trabalhar é sobre o número de acidentes em Porto Alegre ao longo dos anos, tá? Dos dias, né, em vários anos, no caso. E um dos cards que a gente vai criar é o número total de acidentes, depois, quantos desses acidentes tiveram vítimas, e depois um outro card que vai ser o percentual dos acidentes com vítimas, tá? Então, é uma caixinha de texto, né, onde a gente chama atenção ali para a informação geral, assim, resumida. Tem séries de tempo, gráficos de barras, que ele chama de barras, mas a gente sabe que é só a gente inverter, né? São gráficos de colunas também, se a gente mudar o transpor, né, inverter o sentido do gráfico, gráfico de pizza, ou gráfico de setores, gráfico de mapa, linha, área, dispersão, a tabela dinâmica, que nada mais é que uma tabela cruzada, tá? Onde eu cruzo duas informações ou mais informações, tá? Então, uma tabela que vai ter linha e colunas com variáveis nas linhas e nas colunas, as dimensões, no caso, né? Marcador, mapa de árvore, e medidor, tá? Então, alguns destes gráficos nós vamos olhar, né, nesse nosso curso hoje. Como é que a gente vai começar, tá? Primeira coisa, é importante que todo mundo tenha conta no Google. Esqueci de botar essa informação no e-mail que vocês receberam lá com o arquivo de dados, né? Que o nosso segundo passo vai ser adicionar os dados. Então, eu mandei um arquivinho de Excel para vocês, que é uma das fontes de dados para o Data Studio, tá? Não necessariamente o Excel, mas a gente transforma ele em planilha do Google, e aí sim é uma fonte de dados para o Data Studio. Mas antes, né, eu preciso que todo mundo tenha conta no Google. Eu esqueci de colocar, mas hoje em dia, sinceramente, né, é muito difícil quem não se entregou no sistema do Google ainda, né, com as múltiplas ferramentas que tem lá. Então, a gente precisa da conta no Google para poder ter acesso. Primeiro, né, antes do Data Studio, de uma forma geral, a gente precisa ter um acesso a um Drive, que é onde vai estar o nosso arquivo de dados. No nosso caso, porque a gente vai usar esse arquivo de Excel. Na verdade, é um arquivo que inicialmente, depois eu posso mostrar ali para vocês, ele é inicialmente um arquivo CSV, que está lá no site da Prefeitura de Porto Alegre, né, da plataforma de dados abertos da Prefeitura de Porto Alegre, que eu já transformei ele, já fiz a leitura, já arrumei algumas variáveis ali, e transformei ele em Excel, tá? Mas a gente precisa do Drive para poder colocar esses dados lá, então, dentro do Drive. E também para poder acessar o Data Studio, assim como outras ferramentas do Google, tá? Aqui, então, né, é o caminho, mas de novo, né, mais uma coisinha do Google, é entrar lá no Google, né, e escrever Data Studio. Essa aqui deve ser o primeiro link para clicar, tá? Que vai aparecer aquela primeira tela que eu mostrei para vocês, essa daqui, ó. Essa telinha aqui, tá? Então, quando a gente entra lá no Data Studio, essa é a nossa telinha inicial.
A de vocês, talvez, para quem nunca, né, acredito que quem está aqui talvez nunca tenha feito tenha usado, né, o Data Studio, tenha feito um painel, um dashboard no Data Studio, vai aparecer exatamente isso aqui, e depois uma parte em branco aqui embaixo, que a minha já tem alguns, que depois é uma lista, então, de todos os dashboards que a gente já fez, tá? Dashboard, relatório, painel, né? Isso vai variando de ferramenta para ferramenta, como chama. Bom, depois então que a gente olhar os nossos dados, que estão em Excel, que a gente vai levar para dentro do Drive, transformar em planilha planilha do Google, que é uma das formas de adicionar dados, vou mostrar para vocês outras formas de adicionar dados, a gente começa então a montar o nosso painel, tá? Então nós vamos entender, né, e incluir alguns tipos de gráficos. Na verdade, a gente começa já falando um pouquinho de design, porque temos o logo, né, de Porto Alegre, depois eu vou mostrar para vocês ali no site da prefeitura, a gente pode, né, baixar esse logo, e eu vou explicar por que a gente faz isso, é uma opção, tá? De deixar o nosso dashboard com a carinha do que eu estou, né, mostrando. Então, no caso aqui, são as bandeiras do brasão, né, as cores do brasão da prefeitura do mapa, né, da bandeira de Porto Alegre. Bom, daí depois, então, realmente nós vamos começar a fazer os gráficos, começando com os cards, aqueles que eu falei para vocês, do total de acidentes, do total de acidentes com vítimas e do percentual de acidentes com vítimas. Enquanto a gente vai fazendo os gráficos, nós vamos falar de design, né? Então, nós vamos mudar a cor do gráfico, nós vamos mudar tamanho de fonte, centralizar, melhorar o arredondamento dos nossos valores com casas decimais, tá? E essas coisas. A questão interativa, então a gente vai ver que a gente pode usar um gráfico como forma interativa, né? Clicar no próprio gráfico para fazer uma seleção, como eu posso criar filtros, né? Então, criar caixinhas, onde eu vou selecionar lá algo que um mês específico, um ano específico, por exemplo, no caso dos acidentes, né? Para olhar aquela parte dos meus dados, tá? E, por fim, com o painel prontinho, nós vamos aprender como compartilhar. Quais são as formas de compartilhar esse nosso relatório? Desde ter ele físico, vamos dizer, físico, estático, que é salvar como um PDF, até poder compartilhar isso, né? Mandar o link dele para alguém. Qualquer pessoa, então, vai poder acessar ali, né? E clicar. Essa pessoa não precisa ter conta no Google, né? Depois vocês podem até fazer o teste, entrar com uma aba anônima do browser, e colocar o link, vocês vão ver que vão ter acesso, né, para clicar. Como colocar numa página, né, então pensando lá no resultado, no negócio, na empresa, colocar isso lá, né, no site da empresa, ou, né, numa intranet, para outras pessoas da empresa terem acesso, tá? Para fechar, o meu último slide é o nosso gabarito, tá? É uma ideia do que a gente vai montar aqui hoje. Tá? Então, no final das contas, a gente vai chegar com um painel parecidinho com este aqui, onde a gente vai ver, né, entender como acontecem, então, os acidentes em Porto Alegre. Tá? Terminado isto, fechei. Deixa eu só separar isso aqui, porque daí isso eu deixo aqui e isso eu trago para cá. Tá, agora me confirmem. Eu estou em duas telas aqui, tá, gente? 23 pessoas. Estão vendo aqui, ó, meu mouse e a tela do Data Studio? Sim. Tá, então eu estou compartilhando a tela certa. Ótimo. Deixa eu diminuir aqui. E aqui. Tá, bora lá. Primeira coisa, tá? Eu preciso saber se todo mundo tem este arquivo aqui que foi enviado por e-mail. CAT Acidentes XLS, porque é dele que a gente vai começar, a partir dele que a gente vai começar, tá? O que nós vamos fazer, então, tá? Criado o Drive, criado, né? Todo mundo com o seu Drive, escolham lá o lugar onde vocês vão colocar, né? Então, eu tô criando um painel sobre acidentes de Porto Alegre. Então, criei ali, ó, acidentes POA, tá? Deixa eu só mostrar onde é que estão esses dados. Esse meu fone não tá legal, tá me atrapalhando para digitar. Tá aqui, ó, conjunto de dados abertos de Porto Alegre, tá? O que eu peguei foi este aqui, ó, o gráfico de os dados de acidentes.
É exatamente a última atualização que eu peguei, 1º de setembro de 2022, foram os últimos dados que entraram aqui. E tem 2 arquivos, né? Tem um PDF, que aparece o dicionário dos dados, depois eu vou abrir, eu tenho ele ali, então eu mostro para vocês, um dicionário de dados, e um arquivo CSV, então, com os dados, tá? Então, a gente pode até pré-visualizar aqui, para ver os dados que aparecem, tá? Então, tem aqui um identificador, né, do acidente, o total de casos, né? Então, o total de acidentes registrados, 68.393. A data que foi extraído esse banco, né? Então, tá a data de hoje aqui, né? Se eu clicar isso aqui, ele não vai... aqui. É a data de... não, não é a data de hoje, né? A data que foi colocada a informação, a data que foi extraída a informação, dia 1º de setembro. Depois tem algumas informações. Esse predial aqui é o número da rua, né? Onde aconteceu o acidente. Aqui, esse teve uma queda no arroio, se caiu algum carro, né? Dentro de um arroio. Aqui é realmente a data do acidente, então a data e a hora. Deixa eu aumentar aqui. Opa, agora ele botou em ordem. Mudou ali a minha ordem, sem problema. Aqui está a data e a hora. Deu. Aqui está a data e a hora do acidente, né? Então, esse acidente aqui, o primeiro, aconteceu no dia 17 de outubro de 2020. Teve um ferido, nenhum gravemente, nenhuma morte posterior ao acidente, nenhuma vítima fatal. Quantidade de carros envolvidos no acidente, 3. Nenhum táxi nesse acidente, né? Nenhum dos carros era táxi. Eu não consigo passar para o lado isso aqui, gente. Consegui. Lotação, né? Se tinha uma lotação, ônibus. Aí tem 2 tipos de ônibus aqui, que são ônibus urbanos e metropolitanos, tá? Urbanos e metropolitanos. Aqui são ônibus... Depois a gente dá uma olhadinha ali, mas aqui eu acho que são ônibus... Não vou lembrar. Depois eu olho ali. Se tem caminhão, se tem motos, carroça, bicicleta ou outra coisa, tá? Aqui uma das variáveis que a gente vai utilizar, que é a contagem, né? Na verdade, é um string de vítima, tá? Se teve ou não teve vítima no acidente. Então, 1 quando teve vítima, 0 quando não teve vítima, tá? E vítima é qualquer tipo, né? Vítima é uma vítima ferida, ou até machucada gravemente, ou até uma morte, tá? Então, isso é sim, não teve vítima. O UPS aqui é um marcador de gravidade, tá? E ele só assume 1 e 5. Eu não cheguei a olhar, tá? Mas se eu não me engano, só tem o número 1 e 5, então 1 seria pouca gravidade e o 5 muita gravidade, tá? Só tem essas 2 coisas. Aqui esteve patinete. Aqui, na verdade, é o ID do acidente, né? Lá é só um contador de linha, né? De fato. Essas 2 variáveis aqui, eu já tratei ela no nosso banco, por isso que eu mandei o arquivo de Excel para vocês, porque que é a latitude e a longitude, porque no Data Studio eu preciso que essas 2 variáveis estejam juntas, primeiro latitude, depois longitude, com vírgula separando esses 2 valores, tá? O que mais que a gente tem aqui? O logradouro, né, que é o nome da rua, então, onde aconteceu o acidente. Tem o logradouro 1 e o logradouro 2, né? O logradouro 2 é quando o acidente aconteceu exatamente num cruzamento. Então, vai ter as 2 ruas, né? Em que houve ali, né? O acidente aconteceu nessa rua, no cruzamento com essa aqui. Então, essa aqui não foi num cruzamento, tá? Aqui os tipos de acidente, tá? Então, choque, colisão, atropelamento, abauroamento, que eu nem sabia o que era, fui procurar no Google, é uma peixada, né? Nós aqui no sul, né? Pelo menos eu sempre falei assim, tá? Deu uma peixada ali, né? Deu um... tá? Eu não entendi a diferença da colisão, tá? Mas é tipo isso. Ou não necessariamente, tá? Porque eu também vi ali que o abauroamento, às vezes... Deixa eu lembrar. Não, acho que eu tô falando bobagem, gente. O abauroamento é bater em alguma coisa. Abauroamento. Choque ou colisão de embarcação contra um obstáculo, tá? Então, na verdade, o carro bateu, né, em alguma coisa. Bateu num poste, bateu num muro, bateu, sei lá, tá? O dia da semana em que aconteceu o acidente, a hora que aconteceu um acidente, e em função dessa hora, que se eu não me engano é 18 horas, mas depois a gente pode até confirmar, né? Vai aparecer nos nossos gráficos, a gente consegue confirmar isso. Se é noite ou dia, então, é das 6 às 18 e à noite né, a partir das 18 até às 6 do outro dia. A região de Porto Alegre,
o que aconteceu, né? Então, é norte, sul, leste e centro, são 4 regiões que ele tem ali, né, classificado. E aqui é o tipo de consórcio do ônibus, tá? Quando é um ônibus de Porto Alegre, tá? É isto. Feito, seguimos. Dúvidas até aqui, gente? Tudo certo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer esse banco de dados para cá, tá, gente? Eu não vou mostrar aqui para a gente não perder tempo, mas viram ali que os nossos dados estão no formato CSV, tá? Tem opções de ler CSV dentro da planilha Google, mas eu acho mais complicadinho do que trabalhar no Excel. Bom, mas aí é cada um, né, buscando a forma de leitura de dados que achar mais conveniente, tá? Então, eu já li esse CSV, né? Fiz lá o tal do separador, olhei, né, pelo separador, tudo isso, para a gente ganhar esse tempo, porque esse não era o foco de hoje, tá? Então, vamos direto para o Google, tá? Então, no Google, eu trazendo, né, um dado externo, que é um arquivo, então, né, do Excel, tá aqui, então, .xlsx. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir visualizando esse meu banco de dados dentro de uma planilha Google, mas ainda não vai salvar. Ó, ele está ali ainda como XLSX, tá? O que eu preciso para poder ler estes dados lá no Data Studio? Eu preciso que ele seja uma planilha do Google, tá? Então, simplesmente, é muito fácil, vem aqui em Arquivo, Salvar como planilha Google. Barbada assim, ele já vai, leva o mesmo nome, se eu quiser trocar, eu troco, né? Mas ele salva com o mesmo nome e já vai lá para dentro do Drive esse arquivo com este nome, Kátia Acidentes, né? Do Google, tá? Uma planilha do Google. Pronto. Então, se eu voltar aqui, deixa eu dar um atualizar. Tá ali já, ó, Kátia Acidentes, a minha planilha do Google, acabei de fazer. Beleza? Feito isso, podemos fechar as duas abas, tá? E vamos para o Data Studio. Então, lá no Data Studio, se vocês entrarem lá no Data Studio, né, vocês provavelmente vão enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando aqui, sem essas... Deixa eu ver. Não. Sem essa lista aqui de baixo, né, que são os painéis que eu já criei, tá? E tem até um monte que eu tenho que botar no lixo, tá? Depois eu limpo isso aqui. Que às vezes entra, não chega a fazer e ele vai salvando, tá? Tudo que tu fica um pouquinho ali aberto dentro do Google, ele já começa a salvar como algo sem título, né? Para depois tu colocar o nome que tu quiser, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, ó, aqui, ó, eu tenho o YouTube da nossa página da disciplina de probabilidade estatística. Eu vou abrir ele aqui numa nova página e mostrar para vocês. Isso aqui, eu simplesmente, tá, gente? Eu só estava brincando, né, com essa possibilidade. Porque se vocês olharem aqui em cima, tem alguns modelos. Então, se abrir aqui, tem várias galerias de modelos, tá? E uma das galerias de modelo aqui é essa carinha aqui, que é usar os dados do YouTube. Então, o que eu fiz? Entrei, como é tudo do mesmo grupo, né? Tudo Google, no momento que eu estiver... Que não, na verdade, não é essa minha conta aqui, né? Eu tenho a conta do... Que nem tá aqui, né? Tem outro browser ali que eu tenho gravado essa conta aqui da probabilidade estatística, tá? Da disciplina. Eu estando com ela logada, tá? Então não com a minha pessoal que eu tô aqui, mas com a conta do canal lá de probabilidade estatística, eu puxei para dentro ali, pá, saiu automaticamente o meu painel, tá? Então, se eu quiser olhar aqui, né, aqui eu estou olhando este ano, se eu quiser olhar só esse semestre, então vamos lá, né? O nosso semestre aqui na URGS começou, alunos me ajudem. Quando é que a gente começou as aulas? Junho. 13 de junho, né? 13 de junho até hoje, tá? Então, aplicar. Ó, eu vou ver ali quais foram os vídeos que foram mais acessados, né? Se foram compartilhados, qual foi o número de compartilhamentos, o número total de visualizações naquele período, o tempo médio, né, de visualização dos vídeos, compartilhamento de vídeos, o tempo médio que cada um dos vídeos foi visto, aqui a visualização, né? Então, vocês vão ver daqui a pouco a gente vai fazer, ó, quando a gente bota o mouse em cima, aparece as quantidades, né? Isso aqui é uma tabela, que a gente vai mostrar ali, isso aqui é uma tabela com barras, tá? Uma tabelinha com barras do lado ali.
eu poderia fazer esse valor aparecer automaticamente, né? Ou, se eu quiser, quando aparece aqui, boto o mouse em cima, aparece, tá? Tranquilo até aqui? Tudo certo. Beleza. Sim. Tá. Qualquer coisa vocês vão gritando, tá? Não vou perguntar mais pra gente não trancar, mas qualquer coisa, abrir o microfone e gritar. Lisiane, para, por favor, tá? Bom, vocês, então, né, vão começar, assim como eu vou começar aqui agora, um relatório em branco. Então, é só clicar aqui e vai começar um relatório em branco, tá? Quando eu começo um relatório em branco, ele já sabe, né? Para começar um relatório, eu preciso de dados. Ele já abre ali a opção de adicionar dados ao relatório, tá? Então, aqui tem várias opções de integrações, tá? De fontes de dados para serem integrados, ok? Inclusive, dá para fazer upload de arquivo.csv também, mas é uma trabalheira, tá, gente? Por isso que eu usei o Excel antes. E mais para baixo aqui deve estar, tá ali o YouTube, por exemplo, se eu quisesse fazer do meu canal lá do YouTube, tá? Nós aqui, então, vamos pegar a planilha do Google, que a gente usou aquele Excel que transformamos. Então, clico aqui. E já vai aparecer para mim aqui, né, dos meus todos itens, tá? Ou se eu quiser ver algum arquivo que foi compartilhado comigo, por exemplo, né? Em ordem, tá? Dos arquivos mais recentes, tá? Então, estão aqui, esse é o meu banco de dados, tá? Tinha aqui como é que é? O nome da planilha. Se tivesse mais planilhas, né? Eu tenho que escolher qual é a planilha que está o meu banco de dados, né? Os dados que eu vou usar para fazer esse dashboard, tá? Então, aqui só tem uma planilha, ela mesma, e adicionar. Bem assim, tá? Aqui tem que marcar, né, gente? Se vem marcado automaticamente. Mas se o conjunto de dados não tivesse, o que não é comum, né? O nome das variáveis em cada uma das colunas, ou seja, que a primeira linha seja o nome das variáveis, eu deveria estar desmarcando isso aqui, tá? Acho que não foi. Agora sim, tá? Então, cliquei em adicionar, vai pensar. Algumas coisas vão demorar um pouquinho, porque vocês viram ali que a base de dados é relativamente grandinha. Alguém vai dizer assim, grande, 68 mil? Ele, né, suporta muito mais do que isso, obviamente, tá? Mas a gente está aqui, né, em casa, não estamos com computadores mega potentes, né, com uma internet maravilhosa. Então, penaremos um pouquinho em algumas coisas, tá? Bora, querido. Feito. Sempre que a gente entra com um conjunto de dados, ele automaticamente cria essa tabelinha aqui com o que eu não sei, tá? Eu acho que é geralmente a primeira coluna, talvez, do banco de dados, tá? Ele cria. Ele vai lá e usa uma variável e cria uma tabelinha, tá? Podem deletar ela já, porque eu não quero ela, tá? Nós vamos colocar as nossas coisas aos poucos. O que nós temos, então, aqui? Uma tela em branco, né? Um papel, uma folha em branco, onde a gente vai começar a colocar os nossos objetos, tá? Ai, mouse. Aqui, deixa eu tirar esse mousepad, que ele mais atrapalha do que ajuda. Pronto, agora acho que vai ficar melhor. Essa coluninha aqui é onde nós vamos decidir colocar, né, puxar ou clicar ali e trocar quem são as variáveis dos nossos objetos, dos nossos gráficos, e também a parte de estilo. Então, aqui vocês vão ver que vai aparecer depois uma coluna que vai ser dividida em duas coluninhas, bem no meio vai estar dividido. Do lado esquerdo é setup, que é onde a gente vai fazer, né, essas decisões de quem são as variáveis, os dados, fazer filtros, tá? Decidir se os dados vão ser apresentados em ordem crescente, decrescente, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. E na coluninha que vai aparecer aqui do lado é a de estilo. E estilo é trocar cor, trocar fonte, colocar linha, botar cor no fundo, tirar, colocar legenda, o que mais? Mudar a precisão dos dados, né? Mudar o número de casas decimais, por exemplo, tá? Perdão. E aqui os dados que eu estou utilizando, tá? Então, aqui eu tenho uma única planilha, ó. Abro e fecho ela com as colunas, ok? Mas eu poderia colocar mais dados, então eu poderia clicar aqui embaixo e colocar mais dados.
Então, num painel só, eu posso ter objetos, gráficos, de mais de uma fonte de dados. Tá? E, inclusive, fontes de dados que conversem entre si. Poderiam não conversar ou conversar, sei lá. Eu estou mostrando aqui, sei lá, acidentes em Porto Alegre e em Viamão. Tá? Então, não conversariam. Né? Esses acidentes talvez não conversariam entre si. Mas eu quero botar no mesmo painel. Tá? Como eu poderia fazer com as informações, com né, bancos de dados diferentes no mesmo painel, mas esses bancos de dados conversando, que é aquela coisa de fazer, alguém me diz um nome aí que talvez faça mais sentido, mas é fazer o join, né, é fazer mesclagem. Aqui, se eu não me engano, eles chamam de mesclagem, deixa eu ver. Mesclagens, tá? Que é a gente ter uma variável, né, ou um conjunto de variáveis, geralmente é uma variável, que é uma variável chave, que casa os dois bancos de dados. Uma variável que vai estar nos dois bancos de dados, para a gente fazer o match entre elas. Ela é a nossa variável chave, com ela que a gente vai fazer o join nos dois bancos de dados, tá? Sei lá, então, por exemplo, eu quero buscar as informações dessas vítimas, tá? Eu quero saber, e aí, sei lá, eu quero cruzar com os dados do hospital. E aí o hospital tem lá, né, aquele código do acidente, né, o identificador do acidente, que aquela vítima, vamos supor que tivesse, né, dois sistemas, o sistema de acidentes de Porto Alegre e o sistema lá das vítimas nos hospitais. E eu quero saber mais informações a respeito, né, dessas vítimas. Então, eu poderia estar casando esses dois bancos de dados, tá? Não vamos fazer isso aqui. Beleza? Em função de tempo, nós vamos pegar coisinhas mais simples, tá, gente? Feito isso, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Criar um título para o meu dashboard, tá? Eu posso adicionar aqui, ó, texto, tá? Então, um dos primeiros objetos que pode ter meu dashboard é uma caixinha de texto. Então, clico aqui, texto, e venho aqui, ó, vai aparecer ali, né? Um cursorzinho para eu dizer onde vai aparecer. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Bem em cima. E vou colocar letras gritando, acidentes em Porto Alegre. Tá? Tá aí. Minúsculo, né? Apagadinho. E agora eu começo, então, a arrumar, tá? No caso aqui, como é um texto, não é um gráfico, né? Não vai aparecer as duas colunas que eu falei para vocês, né? Então, só tem a parte de estilo, né? De design para melhorar aquele texto. Então, primeira coisa, né? Vamos centralizar e vamos aumentar isso aqui para ocupar esse espaço todo. Mais um pouquinho. Opa, aqui. Beleza, tá aí, ó, tá? Meu título. Eu quero que isso fique com uma corzinha de fundo, tá? Então, eu venho aqui e eu vou usar, vocês vão ver que a gente vai usar bastante, eu vou usar esse amarelinho aqui, que tá no brasão lá de Porto Alegre. Então, eu vou mostrar para vocês, esqueci de mandar esse arquivo, tá? Então, brasão, Porto Alegre. Ó, esse brasão aqui, tá? Então, essa figura aqui, eu poderia vir aqui, ó, e copiar, salvar a imagem, né? Eu preciso salvar essa imagem, tá? E salvar essa imagem lá no meu computador, tá? Eu já tenho ela aqui no meu Drive, tá? Mas poderia estar no meu computador também, tá, gente? Para que eu vou precisar isso? Para eu não precisar me preocupar, principalmente nos gráficos, os gráficos vão puxar as cores daquele brasão. Então, quando eu criar um gráfico, por exemplo, um gráfico de pizza, tá? Você vê que vai aparecer o verdinho, esse azulzinho clarinho, o amarelo, o vermelho, preto que tem, né? Então, ele vai chupar. Ele vai absorver, né? Ele vai buscar essas cores da figura para serem as cores padrões, né? Para cada objeto que eu for criando no meu painel, tá? Como é que eu faço isso? Aqui em tema e layout, ó, ele já tem, então ele está usando este aqui, que eu poderia personalizar e trocar as cores. Eu não quero azul, eu quero vermelho, tá? Então eu posso, né, trocar isso. Como eu posso aqui embaixo e dizer, ó, extrair tema da imagem. E é isso que a gente vai fazer para que os nossos gráficos fiquem com as corzinhas de Porto Alegre, tá? Então, ó, eu vou fazer o upload do computador. Tá ali o meu brasão, tá? E abrir. Ele vai pensar um pouquinho e já vai me mostrar opções, ó. Então, aqui, né, um fundo branco, onde os gráficos vão ficar com as cores que ele extraiu.
ou com um fundo vermelho, que eu poderia trocar também, tá, gente? Nesse mesmo aqui também não é bem igualzinho, só que o fundo aqui ganhou vermelho. E aqui que o texto não está em preto, o texto está num vermelho mais escuro, que se extraiu lá da bandeira também, né, da Brasil. Eu vou escolher esse aqui, aplicar. Pronto. Cada coisa que eu for incluindo agora aqui vai vir com as cores, então, do brasão. Além disso, então já vamos mostrar, eu quero botar o brasão, tá? Então pensem lá que se eu estiver fazendo do meu negócio, da minha empresa, né? Eu poderia estar colocando o logo da empresa aqui, tá? Estou fazendo um projeto lá da semana acadêmica. Então eu vou colocar aqui o logo da semana acadêmica e vou colocar aqui o logo da URGS, tá? Essas coisas, beleza, gente? Como é que eu faço isso? Aqui do ladinho onde a gente colocou para inserir texto, eu venho aqui, ó, e insiro uma imagem que poderia ser aquela lá, né, da URL que eu falei para vocês aqui, ó, né? Então eu poderia vir aqui e copiar o link, copiar o endereço do link, tá? Como eu posso, da mesma forma, vir aqui e fazer o upload também do meu computador, tá? E aí eu venho aqui, ó, e dou o upload do brasão, tá? Vai vir aqui gigantão, e eu venho e diminuo para o meu espaço lá, ó, coloquei aqui, beleza? Ah, ficou ruim ali, né? Porque eu não quero aquele branco no fundo. Não ficou legal esse branco no fundo. Eu queria que ele ficasse transparente. Só vir aqui, ó, estilo. E aqui, na transparência... Não, para um pouquinho. Aqui, ó, no segundo plano, tá? Botar transparente. Pronto. Ó. Aí ele ficou com, né, o fundo, ficou só o brasão. Eu quero... Vamos supor que tivesse outro, tá, gente? Se vocês tivessem outro, vocês colocariam aqui. Eu não tenho outro aqui, tá? Então eu vou copiar. Tô fazendo Ctrl+C e Ctrl+V no meu teclado. Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei aqui, ó. Vejam, gente, quando a gente começa a colocar objetos, ele começa a dar opções de alinhamento, ó. Eu posso alinhar lá em cima, eu posso alinhar com a outra figura, ó. Eu posso alinhar com aquele texto ali. Agora tá alinhado com a figura, perdão, né? Antes eu tava alinhado na centralização do texto, ó. Agora tá alinhado com a figura, tá? Feito. Vamos começar, então, a colocar as nossas informações. Vamos começar a usar, então, esse banco de dados, tá? Então, uma coisa que tem aqui disponível, onde é que estão, né, para começar esses gráficos, esses objetos que eu posso colocar aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos, ó, então, clicando aqui em adicionar um gráfico, então, aqui, aqueles, né, a lista, aquela que eu botei lá no slide que eu falei para vocês, né? Tabela, visão geral, que é o card, ou cartões, né? Série temporal, barras, pizza, mapas, linhas, área, dispersão, tabela dinâmica, marcador, mapa de árvore e medidor, tá? Então é isso que o Google tem. Por padrão, tá? Mas se a gente tiver aqui do ladinho, onde tem esses desenhos, né? E tem aqui layouts da comunidade. Ou seja, eu fui lá, usando programação, e criei um gráfico meu, tá? Eu posso compartilhar isso na comunidade, tá? Então, já usei, por exemplo, nuvem de palavras, tá? Não sei se eu vou achar ela aqui agora, mas já usei a nuvem de palavras num dashboard. Não achei ela aqui agora. Talvez tenha descontinuado, né? Ou tem que procurar melhor, tá? Mas eu me lembro que eu já usei aqui uma nuvem de palavras para outro painel, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos colocar são aqueles 3 cards que eu falei para vocês. Do total de acidentes, do total de acidentes com vítimas e do percentual de acidentes com vítimas, tá? Que seria uma caixa dividida pela outra. Então, venho aqui e adiciono aqui, né? Esse card. Visão geral. Coloco ele vai ficar aqui, tá? Nesse cantinho. E ele já foi lá e buscou alguma coisa. Vamos ver se é isso que tem. Ó, 68.393, tá? Que é aqui uma métrica chamada, e todo banco de dados tem isso, record count. Ou seja, é o total do banco de dados, tá? É a contagem de linhas do banco de dados, basicamente. Como cada linha é um acidente, então isso aqui é a contagem de acidentes, tá? Então, beleza, trouxe o que eu queria. Então, a minha métrica, e eu não quero que apareça record count, né? Muito feio. Eu venho aqui, ó, estão vendo aqui onde aparece métrica? Ó, as coluninhas que eu falei para vocês, ó. Uma coluninha de setup e aqui a coluninha de estilo, tá? Então, estamos no setup ainda. Aqui, record count, eu vou trocar. Eu vou escrever, então, acidentes. Enter. Pronto, ó, já ficou melhor. Ok? Vou diminuir um pouquinho essa caixinha. Não, acho que vou deixar um pouquinho maior, depois eu vou colocar um textinho maior aqui. Bom, agora
eu vou lá para a parte de estilo e melhorar essa minha caixa, tá? Aí, de novo, tá, gente? Aqui, gosto do freguês, ok? Cada um coloca o que tem, que acha mais bonito, tá? Então, eu vou só mostrar algumas coisas para vocês. Beleza, primeiro, centralizar, né? Estão vendo? Ele está alinhado à esquerda. Então, se eu centralizar, ó, a métrica, o nome da métrica e o valor da métrica, eu poderia ocultar, tá? Se fizer sentido para vocês, às vezes, ó, não quero que apareça o texto, quero que apareça o texto, tá? Posso trocar o tipo de fonte, o tamanho da fonte e a cor da fonte, tá? Aqui embaixo, posso trocar, então, a cor da caixinha. Então, aqui eu vou trocar, vou botar aqui um amarelinho bem clarinho, este ali, tá? E vou colocar uma borda. Ops, deixa eu voltar aqui de novo. E vou colocar uma borda, tá? Porque não tem borda. Então, a borda é esse aqui, ó, cor da borda. Então, venho aqui e vou botar uma borda que tá transparente. Vou botar uma borda preta. Se eu clicar fora, ó, saiu, não tô mais editando esse objeto. Cliquei de novo, aparece tanto o setup quanto o estilo, tá? Vou voltar aqui, ó, ficou um quadrado, tá? Eu, de novo, né? Cada um com gosto, né? Ainda bem que cada um tem o seu, cada um vai lá e coloca do jeito que gosta. Eu gosto que o negócio não fique quadrado, eu gosto que o negócio fique mais arredondadinho. Então, aqui, ó, é o raio da borda, ele chama, né? A borda fica mais as arestas ali, né? Ficar redondinha, ó. Tá? Mas é eu que gosto disso. E depois, se eu não me engano, aqui em estilo, também tem aqui embaixo, que ele chama de padding, que é os espaçamentos, tá? Então, aqui o espaçamento entre as duas linhas, se eu quiser aumentar esse espaçamento. E aqui, se eu quiser que fique, sei lá, mais para a esquerda, mais para a direita, então é quanto eu vou andar, né, para um lado e para o outro aqui, dar espaço, né, à esquerda, dar espaço à direita e dar espaço em cima para colocar aquilo ali, beleza? Acho que é isso, ok? Bom, então esta é uma primeira caixinha e nós vamos ter mais duas iguais a essa, tá? Então eu vou fazer o quê? Para eu não precisar começar do zero, se eu vier aqui e botar isso aqui, que nem a gente fez, vai começar do zero, né? Não vai ter a corzinha, não vai ter a borda, tá? Sei lá o que mais vocês mudaram, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, tá? Então, copiar e colar funciona e é muito útil. Ctrl C, Ctrl V. Coloco aqui embaixo, ó, e tá alinhado ali, ó, com a caixinha de cima. Ctrl C, Ctrl V. Outra, porque eu vou ter 3 caixinhas dessas, tá? A segunda caixinha vai ser a quantidade destes 68 mil acidentes em que houve vítima. Lembra que tinha uma variável lá que era conte vítima, que era uma variável binária, né? 0, 1. Se teve ou não teve vítima naquele acidente. E é isso que eu quero contar. Quantos desses 68 mil, então, tiveram vítimas? Contar a quantidade de uns, tá? Então, ao invés, né, de contar acidentes, que era o record counting aqui, nós vamos usar agora essa variável, conte vit, tá? Então, é só pegar e arrastar ela para cá, ou, se vocês clicarem aqui, ó, ele aparece embaixo toda a lista de variáveis. Outra opção. Tá? Então, ou arrasta para cá, ou troca ali clicando. Beleza? Então, agora esperando um pouquinho. O que a gente quer é uma soma, né? Porque a gente quer que some o número de uns. Então, vejam, né? Ele vai pegar a coluna conte vítima, que é uma coluna de zeros e uns, e eu quero que some o número... some, né? Isso. Some o número de vítimas, tá? Bora, menino. Deu. Ó, então tá ali. Dos 68 mil, 25 mil foram acidentes com alguma vítima, tá? Com pelo menos uma vítima. Mesma coisa, não quero que apareça conte vítima. Ficou feio, né? Mesma coisinha que a gente tinha visto, ó, tá aqui, eu clico aqui no... Se eu ficar com o mouse aqui em cima, né, ó, ali onde diz soma, vai abrir a opção de eu trocar, né, informações sobre essa métrica. Então, aqui em cima, o nome dela. Então, eu vou colocar acidentes, eu vou abreviar, tá? Para não ficar tão grande ali. Acidentes com vítimas. Isso. Tá? E aqui eu poderia trocar, tá, gente? Trocar a nossa agregação. Aqui ele está fazendo soma, que foi aquilo que eu falei para vocês, que faz sentido, né? Que é somar o número de uns, ou seja, somar os acidentes em que houve vítima. Feito, né? Só dar Enter ou clicar do lado de fora, a caixinha vai embora, tá? A caixinha ali de edição.
Bom, o de baixo, eu quero fazer o quê? O percentual, ou seja, 25 sobre 68 mil, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Na verdade, então, eu quero também o conte vítimas, então eu poderia ter, na verdade, vamos deletar, tá? Para ganhar. Eu posso, na verdade, copiar isso aqui, porque eu preciso, na verdade, da quantidade de vítimas. Mas eu não quero a quantidade, ou seja, eu não quero a soma das vítimas. Eu quero o percentual. Mas vejam, se eu somar 28, perdão, somar os 25, né? E dividir pelo 68, eu estou fazendo nada mais do que uma soma, né? Somando o número de uns e dividir pela quantidade total de acidentes. Então, se eu trocar aqui, ao invés da soma pela média, eu vou ter essa proporção. Não vai ser ainda um percentual, mas vai ser uma proporção. 37, né? 0,37, 37%. Tá? Então, eu só venho aqui embaixo no tipo e troco para percentual, ó, porcentagem, e aí eu vou ter, então, lá, né, o meu percentual, que é o total, 25, dividido pelo 68, em percentual, multiplicado por 100%. Ok até aqui? Seguindo? Sim, tudo Vamos? certo. Tá, qualquer coisa vocês gritam, tá, gente? Deixa eu ver como é que a gente está aqui. Bastante gente, 24. Bom. Tá. Vamos colocar um gráfico de pizza agora. Vocês viram que tinha... Não olhem, tá, o meu gabarito lá. Não olhem não, vocês nem têm meu gabarito, né? Porque eu não mandei para vocês os slides. Pô, beleza, tá. Talvez vocês tenham memória do que eu acabei de mostrar rapidaço ali na hora dos slides. Mas a pergunta, vamos começar a fazer perguntas para os dados, né? Ó, então já temos uma informação de que em 37% dos acidentes teve alguma vítima. Vocês acham que os acidentes acontecem mais de dia ou de noite? Agora vou fazer vocês falarem, por favor. Noite? Vocês acham que acontecem mais de noite? Sim. Eu acho que depende. Por exemplo, o fim de semana eu acredito que seja mais à noite e durante a semana mais durante o dia, assim, entre o horário de pico, entre as 16 até as 18. Mas quem é esse moço? Cadê esse moço? Fale seu nome, amori. Oi? Qual é o teu nome? É Márcio. Eu sou Márcio. convidado. Tá bom. Márcio, olha só, tu fez um monte de suposições, ou seja, tu teve um monte de hipóteses, que são perguntinhas que a gente ia fazendo aqui e a gente vai fazer, tá? E é bem isso. Gente, é importante nós, pesquisadores, termos hipóteses sobre os nossos dados. A gente tem uma pergunta, então, sei lá, será que tem mais acidentes de dia ou de noite? Eu acho que, ó, vou lá, tá? Eu acho que mais de dia, porque tem muito mais carro na rua durante o dia do que de noite. Faz sentido? Faz algum sentido. Os dados vão me responder isso. Os dados vão me dizer a pergunta e vão me vão responder a pergunta mais de dia ou mais de noite? A hipótese. Mais de dia porque tem mais carro na rua. E aí os dados vão me confirmar ou não essa hipótese. É isso que o estatístico faz, né? Os dados estão lá para confirmar, responder a primeira pergunta e confirmar ou não essa hipótese, que é muito importante a gente ter hipóteses, tá, gente? Não vamos deixar os dados falarem sozinhos, sem saber nada, porque depois a gente aperta no botãozinho errado, sai coisa errada e a gente sai falando coisa errada, tá? Ou seja, não quer dizer que eu não possa morder minha língua, pode ser que eu morda minha língua ali e que aconteça mais acidentes de noite, certo? Mas aí eu vou ver, será? Por que será? Aí eu vou lá ver, então, se o que o Márcio falou faz sentido. Tá, mas então, quem sabe isso tem a ver com o dia da semana? Sei lá, final de semana, então, será que acontece mais acidentes de noite? Porque daí tem mais carro de noite na rua de noite, né? Porque o pessoal daí tá fazendo balada, bêbado, né? Essas coisas assim, tá? É importante a gente ter essas hipóteses antes de sair colocando, né, resultado ali e correr o risco de aparecer alguma coisa muito estranha. Beleza? Bora, então, fazer um gráfico para responder isso, se é de dia ou de noite. Vem aqui, ó, e queremos um gráfico de pizza, tá? Pizza. Tá aqui, vou colocar ele aqui do ladinho. Tá aqui. Tá aqui meu gráfico. Vamos ver se vai vir o que eu quero. Às vezes ele busca, tá, gente? Sempre que eu escolher algum gráfico, né, um objeto ali para colocar, gráfico, uma tabela, um card, ele vai trazer um dado para cá, tá? Não foi. Ele trouxe aqui o predial, que é o número nossa, mais estranho possível, né? Ele trouxe o número da rua onde aconteceu o acidente, tá? Então, não é isso que eu quero.
O que eu quero é a variável noite e dia, eu acho que é esse o nome, não. Aqui, ó, noite e dia. É isso que eu quero, tá? Então, ó, arrasta para a dimensão. Tá ali, ó, dia e noite. Ó, gente, eu pedi para ele criar um padrão de cores usando o brasão. Tinha preto no brasão, mas preto no gráfico grita, né? Eu acho. Então, não gostei. Ah, não gostei. Como é que eu faço para começar, tá? Bom, tá pronto o gráfico, a princípio, então respondemos a minha pergunta, tá? De dia acontece praticamente, né, 3/4 do total de acidentes e 1/4 acontece de noite, tá? Vamos mudar algumas coisas aqui, tá? Então, inclusive, a cor. Vem aqui em estilo, tá? Alguns, tá, já aparecem automaticamente as corzinhas, dependendo dos gráficos, né, para eu trocar. No caso do gráfico de pizza, vão ser várias cores, né? Porque é uma cor para cada categoria, tá? Então, eu venho aqui, ó, e gerenciar cores de valor de dimensão. Clico aqui e vai aparecer uma caixa aqui, ó, com todas as cores, né, que já foram usados em gráfico. Então, como ele criou lá o gráfico, né, com os números da rua lá, né, que tinha acontecido o acidente, ele já usou umas cores ali para criar. Tá aqui o que eu quero, ó, é dia e noite. Eu não quero esse preto, tá? Eu vou botar aquele amarelinho meio queimado, que aparece, que aparece lá do meu tema, ó. Tá aqui a paleta de cores do meu tema, ó, gente, tá? As cores que ele conseguiu extrair do desenho lá da figura. Então, eu vou colocar esse aqui, ó, que eu acho que fica menos poluído, e tá ali, ó, meu gráfico. Melhorou, tá? Aqui, nos nossos gráficos não vai aparecer isso, tá, gente? Sinceramente, para mim, não tinha nem que aparecer. Ele diz aqui quantas fatias eu quero colocar no meu gráfico. Gente, para mim, gráfico de pizza não pode ter mais do que 5 fatias, tá? Porque senão ninguém come nada de pizza, tá? Fica ali só para sujar o dente, tá? Gráfico de pizza tem que ter pouca informação, porque senão polui, ninguém enxerga mais nada, tá? Então, eu acho, né? É a minha opinião. Se tem muita fatia, é porque deveria ser um gráfico de barras, ordenado, né? Faria sentido olhar do mais para o menos, tá? Minha opinião. Bom, rótulo, tá? Então, né, esses tamanhinhos aqui. Eu já vou mostrar para vocês essas coisas que vai aparecer aqui, tá? Ó, os tamanhinhos, tá ali, tá? Eu posso aumentar esse tamanho, tá? Então, tá aqui onde diz, ó, tamanho da fonte tá automático. Vamos ver, 12 mais 16, ó, já ficou melhor. Beleza? Embaixo, legenda, mesma coisa. Ó, legenda, tá ali pequenininho, dia e noite, tá? Vou aumentar um pouquinho. Mesmo 16, talvez? E aqui a posição da legenda, tá? Posso colocar embaixo, posso colocar em cima, posso deixar sem. E do lado, que é o que ele traz automaticamente, tá? Vou colocar em cima. Por que eu vou colocar em cima, tá, gente? Alguns gráficos falam sozinhos, tá? Esse aqui tá ali, ó, acidentes em Porto Alegre, dia e noite. Não precisaria colocar um título nesse gráfico, tá? Eu acho que a legenda fala sozinha, tá? Então, por isso que eu puxei lá para cima a minha legenda, tá? Se não, eu precisaria colocar um título. E isso é mais um defeitinho do Data Studio, tá? Não tem. Espero que um dia, né, tá sempre tem versão nova, tá, gente? Sempre, daqui a pouquinho vocês vão ver esse meu vídeo aqui, já vai ter coisa diferente para vocês, se vocês forem olhar, né, o vídeo depois do link que a gente mandar, vai ter coisa diferente para vocês, tá? Então, para colocar título, eu tenho que colocar uma caixinha de texto aqui, ó, e colocar o texto ali, colocar o título, tá? Depois ali, se der tempo de fazer esse monte de gráfico, eu tenho que fazer, vou parar de papear e bora lá fazer gráfico, senão não vai dar tempo, tá? Tá aqui, então, o nosso gráfico, com o resultado dia e noite. Eu vou deixar na linha ali, ó, do desenho, e vou colocar um pouquinho mais para lá, porque eu vou fazer mais gráficos. Opa! Apagou ali, ó, estão vendo? Mesma coisa que tinha acontecido lá com a figura, gente. Ele sempre traz pintado o fundo. Então, se eu vier aqui em estilo, segundo plano e borda, tá aqui, ó, eu boto transparente. Pronto. Tá? Não tem mais nada sobrepondo. Tem uma coisa aqui que eu já vou falar para vocês, que são os filtros, tá? Que eu tenho que colocar isso de forma avançada. Como eu posso usar o próprio gráfico para fazer filtragem?
Se eu clicar aqui, ó, lá embaixo, diz aqui, ó, cruzamento de filtros, interações do gráfico, cruzamento de filtros. Ele geralmente cria o gráfico de deixando isso aqui ativado. Dependendo de para quem eu estou fazendo esse dashboard, tá? Tem gente que não sabe se virar muito bem nisso, tá? Eu desmarco isso e coloco um filtro. Então, já vou aproveitar para mostrar o filtro para vocês agora. E coloco esse filtro aqui no cantinho. Eu vou botar as duas coisas, onde que vai ficar repetitivo, depois eu posso apagar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que é adicionar um controle. Eu venho aqui, adicionar um controle. E eu poderia fazer aqui uma caixinha de seleção, tá? Tá aqui. Não, não é caixinha de seleção, não. Menti. Qual é? É esse aqui. Acho que é lista de tamanho fixo. Não, é esse último aqui, ó. Caixa de seleção. E eu vou colocar... Não dá para fazer caixa de seleção nesse? Tudo bem. Então, a gente vai fazer lista de suspensa, tá? Lista suspensa, sem problema. Lista suspensa, tá ali a minha caixinha. Eu vou, ó... Sempre que eu crio, né, tá aqui o setup, então eu posso só mudar aqui, né? Vou botar assim, noite ou dia, tá? Como vocês preferirem. Vai aparecer assim, noite ou dia. No estilo, eu vou colocar uma borda preta. Ah, não, já tem borda, ela já tá com borda. E a corzinha, vou colocar aquele meu amarelinho mesmo, tá? Não entrou. Ah, não, caixa de seleção é isso aqui. Para um pouquinho. Estilo... É aqui, no segundo plano. Tá? Então, no segundo plano, eu vou botar aquele mesmo amarelinho. Ó. Então, ficou a corzinha ali. Tá ali a minha caixa. E é ali que eu tenho que colocar a borda, gente. Tá? Então, volto lá. Segundo plano e borda. É aqui que eu tenho que colocar minha bordinha preta. E é aqui que eu boto minha bordinha arredondada. Pronto. Então, dependendo de para quem é esse dashboard, assim fica mais claro que a pessoa tem esta opção. Ó, o total de acidentes é 68, é 25 mil com vítimas, destes, então, né, proporcionalmente 37 com vítimas. Do que eu olhar, vamos lá responder a pergunta lá do Maurício, acho que era Maurício, né? Acontece mais de dia ou mais de noite esses acidentes? Pode vir aqui e selecionar. Ó, só olhando ali eu já tenho exatamente o que eu tenho aqui, ó, estão vendo? Que é o record counting, né, que é a minha quantidade. Inclusive, podemos colocar aqui, ó, na métrica, a gente troca também para acidentes. Porque daí, se eu clico aqui, ó, ele me traz a informação da quantidade de acidentes noite e dia. 18 mil e 49 mil. Que se eu botar a mãozinha assim, ó, tá ali, ó, 49 mil, 18 mil. Tá? Então, ele deixa aqui, né? Já deixa aqui uma tabelinha para nós. Eu tenho duas opções, tá, gente? Aqui no caso, né, só tem duas opções para escolher, mas se eu tivesse mais, eu poderia ter interesse em escolher só uma das opções que está ali, como eu poderia clicar algumas opções para mostrar. Então, sei lá, vamos supor que aqui fosse a região de Porto Alegre, que são 4, tá? Eu quero olhar norte e sul. Então, teria aqui as 4 regiões, eu poderia ticar 2 delas aqui, tá? Ok? E desticar as outras, tá? Então, vamos selecionar somente de noite. O que vai aparecer aqui para nós de importante, tá? Não faria muito sentido, porque a gente tem ainda poucos gráficos, mas já vai aparecer uma coisa interessante. Se eu selecionar só de noite, vai aparecer aqueles nossos 18 mil, que são a quantidade de acidentes de 18 mil, mas eu não sei se acontece mais vítimas. Só lembre desse valor que está quase apagadinho aqui, ó. 37,40 é o percentual, o percentual de acidentes com vítimas do total. Vamos ver se isso aumenta ou diminui. Hipótese. Alguém quer falar antes de aparecer? Aumenta ou diminui de 37? Só os da noite. Chuta, gente. Tá tudo certo. A gente só vai rejeitar a hipótese depois. Ah, demorou. Professora, eu olhei aqui de noite. Eu ia falar isso, que de noite tem mais vítimas. Mais vítimas. Ó, mais da metade dos acidentes tem alguma vítima quando é de noite. Então, veja, acontece menos acidentes, mas são acidentes mais trágicos, vamos dizer assim, né? Voltei aqui, ó, tá? Não quero mais olhar só à noite, eu quero olhar tudo. Só clicar aqui, ó, eu pego tudo de novo. Voltei para os 68 mil. Mas, gente, o que eu tinha falado para vocês, eu posso, então, fazer este filtro, como eu posso usar o gráfico para filtrar. Ó, vamos agora filtrar só o dia, tá? Para a gente ver qual é o percentual do dia. Ó, filtrei, só dia. Se eu clicar no gráfico, ele vai lá e diz, ó, dia incluído. Noite não tá, ó, tá apagadinho.
Aí, 49 mil, número de acidentes, 32% desses teve vítima. Ok? Clico de novo, olho só o dia, clico de novo, desfaço. Tá? Então, eu clico, eu seleciono ou desseleciono quando clico, tá? Feito? Seguindo, mais um gráfico do lado que eu vou colocar o da região, tá? Só para mostrar para vocês que eu poderia também selecionar por região, se eu quisesse responder algumas coisas. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei aqui do lado. E agora eu vou olhar por região, tá? Então, nós temos aqui, eu acho que é região, tá ali, ó, região. Troco a dimensão para região. Norte, sul, leste, oeste, tá, gente? Primeira coisa, não tá conseguindo aparecer tudo porque tá pequeno. Se eu aumentar um pouquinho, vai começar a aparecer. Eu posso diminuir. Vamos diminuir aquela letra ali, que eu deixei 16. Não, não é no rótulo, é na legenda. Legenda, vamos ver se 14 aparece. Ó, já apareceu tudo. Mas apareceu uma coisa ruim aqui. Duas, tá? Primeiro, aproveitar que eu tô aqui no estilo, o preto. Estão vendo? Ó, que o norte ficou preto. Tá? E eu preciso, né? Porque eu acho que fica muito poluído. E eu vou trocar aqui para esse mesmo amarelinho queimado, tá? Lembra onde é que era? Aqui, ó, gerenciar cores de valor de dimensão. E aí vai aparecer, vou lá embaixo, são sempre as últimas incluídas, tá ali o norte, eu troco o norte para o amarelinho queimado. E fecho, tá? Estão vendo que tem uma bolinha aqui? Quem é essa bolinha, gente? A gente tem alguns acidentes, tá? Algumas linhas no banco de dados, na variável região, que não tem informação de região, né? E aí não tem muito sentido deixar isso aqui aparecendo no gráfico. É tão pequenininho, ó, que nem aparece aqui a quantidadezinha, né? A fatiazinha, tá? Mas tá aparecendo na legenda, porque é um tantiquinho lá, sei lá, 1, 2, tá? Não me importa agora que eu não vou perder tempo com isso. Como é que eu faço para sair isso aqui? Aqui em Setup, lá embaixo, vocês vão ter aqui, ó, adicionar um filtro. É isso que eu quero fazer, eu quero filtrar, eu quero dizer para ele, tira o que for missing, tá? Então, vem aqui, adicionar um filtro no Setup. Vou botar um nome para esse filtro, então eu vou colocar região, underline, null, missing, tá? Vazio, o que vocês preferirem. O que eu quero? Eu quero excluir, então troquei, eu quero excluir do campo região quando for nulo, lá embaixo. Então, né, eu botei o nomezinho desse filtro, porque eu posso usar ele vai ficar gravado, tá, gente? Nesse painel ele fica gravado, tudo que eu faço fica gravado no painel, e eu posso usar em mais do que um gráfico. Então, depois, se eu tiver algum gráfico que vai ter região de novo, eu posso atribuir esse mesmo filtro. Tira quando a região é nulo, tá? Salvei. E vai sair a bolinha ali, ó, pronto, tá? Então, a mesma coisa, ó, se eu clicar aqui, gente, eu vou fazer seleções só de determinada, perdão, de determinada região para filtrar, né, os nossos dados, tá? Vamos lá. Respondendo a pergunta lá do Maurício, né? Acha que final de semana acontece mais acidentes, certo? Vamos ver. Vamos colocar uma tabela com os acidentes por semana, tá? Então, seguindo aqui, adicionar um gráfico. Ai, perdão. Eu vou pedir este gráfico aqui, tá? Com as barrinhas. Porque eu gosto, tá? E as minhas barrinhas, vai aparecer a barrinha, que é o tamanho, né, do número de acidentes em cada dia da semana. Então, vai ser uma tabela onde nas linhas eu vou colocar o dia da semana. E nas colunas eu vou colocar informações sobre os acidentes. Tipo, eu vou colocar quantidade de acidentes, percentual de acidentes, quantidade de acidentes com vítimas e percentual de acidentes com vítimas, tá? Essas 4 colunas nós vamos criar. E eu vou colocar esse, então vai aparecer os números e as barrinhas. Mas poderia ser esse, só com os números, né, as quantidades percentuais. Como poderia ser esse, que aparecem os números e mais um mapinha de calor. Ou seja, as cores vão mudando, né, mais intensidade, menos intensidade, conforme o tamanho do que eu estou medindo, tá? E é fácil de trocar depois, eu mostro para vocês. E eu vou botar aqui embaixo. Tá aqui a minha tabela. Eu vou puxar ela até aqui, mais ou menos. Ó, ele trouxe ali, noite e dia. Não é isso que eu quero. Eu quero dia da semana. Dia da semana. Ó, troquei. Dia da semana. Beleza. Ó, já tá ali contando as vítimas, tá? Eu vou incluir mais uma métrica.
Eu falei para vocês, eu quero contar a quantidade de acidentes com vítimas e quero também o total de acidentes. Ou seja, como se eu estivesse colocando esses dois cardiozinhos aqui, só que agora abertos para cada dia de semana, tá? Então, esse aqui já está aqui, ó. Se eu passar a mão, ó, tá ali, 4.174 acidentes nas sextas-feiras, teve vítima, tá? Eu quero colocar uma coluna antes, que é o total de acidentes. Então, é só vir aqui, ó, gente, adicionar métrica, e eu quero o record count, que é o total de acidentes. Ó, aqui eu tenho, então, que foram 11.665 acidentes nas sextas-feiras, destes 474 com vítimas. Tá? Então, vamos trocar a ordem, ó, só pegar aqui, arrastar e botar para cima. Esse vai ficar antes. Beleza. Então, agora isso aqui é quantidade de acidentes. E este aqui, quantidade com vítimas. Tá? Ó, já vou dando duplo clique aqui para o negócio ficar arrumado. Dia da semana, vamos arrumar aqui. Dia da semana. Vamos trocar essas cores, né? Tá gritando ali aquele preto de novo, tá? Bom, aqui não é aquela paletinha de cores, tá? Aqui vocês vão ver que cada coluna tem uma cor. Tá aqui, ó, o preto, tá aqui o vermelho. Cada coluna que eu for colocar, vou colocar mais duas daqui a pouquinho, aparecem as cores aqui, ó. Então, o meu preto ali eu vou trocar pelo nosso amarelinho queimado. Tá aqui, ó. Tá? Eu falei para vocês que eu queria as barrinhas e os valores, né? Eu só preciso vir aqui e clicar, ó, mostrar número. Aqui embaixo, mostrar número. Feito? Que mais? Voltei no setup aqui que eu quero mostrar mais umas coisinhas para vocês. Primeiro, não faz sentido ter esses números aqui antes, tá? Faria sentido, gente, por exemplo, que ao invés do dia da semana fosse o nome da rua. Mas eu vou fazer um outro gráfico depois com o nome da rua, tá? Mas que fosse o nome da rua. É muita rua, não são só 7. E aí tem essa paginação aqui, inclusive, né? Onde eu posso ir passando página a página, eu posso dizer quantas eu quero que apareça em cada página, tudo isso. Não é o caso aqui, não faz sentido isso, tá? Porque é uma tabelinha pico-ruxa. Então, eu tenho... aqui, perdão, é no estilo. Lá em cima, eu tenho a opção, ó, de tirar o número das linhas e tirar a paginação, tá? Tirei, não tem mais os números das linhas e não tem mais a paginação, porque não fazia sentido. No setup, tem uma coisa que a gente pode colocar, que é o total geral. Porque se eu somar todinho esse aqui, tem que dar os meus 68 mil. Se eu somar todos esses daqui, tem que dar os meus 25 mil. Então, pode ser interessante, né? Colocar isso. Isso é aqui, ó, exibir linha de resumo. Tá? Então, vai aparecer aqui na nossa tabela. Tá ali, ó, os 68 mil. Feito. Vamos adicionar agora o percentual de acidentes, tá? Porque agora a gente já tem a resposta aqui, né? Quando é que acontece mais acidentes? Ainda é na sexta-feira, ó. Dia de semana acontece mais do que nos fins, ó. Sábado e domingo menos, tá? Mas eu posso também querer olhar isso aqui como um percentual. Então eu posso fazer o quê, gente? Adicionar mais uma métrica, de novo, que é a de acidentes, igualzinha a de acidentes que eu tinha. Ó, vou colocar aqui. Só que agora não vai ser a quantidade de acidentes. Eu quero colocar o percentual de acidentes. Ó, percentual de acidentes. É isso que eu vou querer colocar. Então, para eu fazer, ó, tá vendo? Tá parecendo igualzinho, né? Para eu colocar o percentual de acidentes, eu preciso fazer um cálculo de comparação. Eu venho aqui e digo para ele, ó, percentual do total em relação aos dados correspondentes. Ó, tá ali, ó, 100% é o meu 68 mil, 17% dos acidentes acontecem na sexta, 16 na quarta, blá, blá, e assim por diante. Pronto. Tá ali. Tá? Eu quero fazer a mesma coisa sobre o de vítimas, tá, gente? Eu vou voltar aqui e pedir para mostrar o valor, ó, nessa próxima coluna que foi incluída, né? Mostrar valor. Eu posso arrumar, estão vendo aqui, ó, 2 casas decimais, e aqui ele botou, né, uma só porque era um valor inteiro. Eu posso deixar tudo padronizadinho, só eu vir aqui, ao vermelho, e botar uma casinha decimal, por exemplo. Ficou todo mundo com uma casinha decimal. Assim como eu posso botar centralizado. Ó. Daí fica, opa, fica mais bonitinho, né? Ou não, tá? Pronto. Eu quero agora, vamos lá, uma pergunta. Acidentes acontecem mais dia de semana do que final de semana, tá?
A pergunta é, mais vítimas durante a semana ou mais vítimas durante o final de semana? Quem se arrisca a responder? Acho que dias de semana. Em quantidade, não há dúvidas, né? Ó, as barrinhas são maiores nos dias de semana. Mas agora eu vou reformular minha pergunta. Proporcionalmente, em relação ao número de acidentes de cada dia. Na proporção aí são os dias de semana mesmo. Quer dizer, final de semana, desculpa. Final de semana. Exatamente. Isso é muito importante. Gente, o que tem de gente aqui, eu não sei se aqui tem só estatística, mas os matemáticos também fazem muita estatística, né? Que tem de gente que vai olhar aqui e dizer, né, ó, mais vítimas durante a semana. Ok, realmente, em contagem foi. Mas eles falam isso num tom de falar proporcionalmente. E a gente já tinha visto, lembra que quando a gente colocou, a gente não chegou a colocar o dia da semana, né? Mas a gente colocou de noite, por exemplo, que tinha aumentado aqui o número de vítimas. Se eu tivesse um gráfico aqui que fosse os dias da semana, e eu tenho, tá, gente, ó, se eu selecionar aqui só domingo, ó, ele vai atualizar tudinho só para domingo, ó. Quer ver que vai aparecer aqui o percentual? 48,65. Então, o que eu quero colocar agora é uma coluna onde na linha do domingo vai aparecer 48,65, tá? É isso que eu quero fazer. Então, vamos incluir uma coluna? Opa! Vamos incluir uma coluna? Venho aqui em Setup de novo. Mesma coisa que eu fiz, lembram? Ó, eu venho aqui, adicionar, eu vou botar a mesma coisa, com vítimas. Só que agora não é mais a quantidade de acidentes com vítimas. Eu vou vir aqui e vou pedir a média e pedir para mostrar essa média em percentual. Ó, tá ali o 37,4, ó, que é o meu total. Se eu vir aqui em cima do domingo, vai aparecer o 48,65, que eu tinha mostrado antes. Tá? Então, agora eu posso arrumar isso aqui para colocar centralizadinho e colocar os valorzinhos também, né? Então, só vir aqui em estilo. Aqui, ó, é o verdinho. Mostrar valor, o número, e centralizar e... Opa, uma casa decimal. Tá? Duplo clique, arrumou tudo ali centralizadinho, né? Espaçou. Pronto? Eu vou diminuir um pouquinho mais, porque eu acho que ainda tem espaço, e eu preciso agora botar um outro gráfico. Ah, gente, faltam 10 minutos. Não vale a pena de fazer. Tá, bora lá. O gráfico que eu quero fazer agora é um mapa, é um gráfico de... Como é que é o nome do monstro? Que eu não sei. É o... Esse aqui, ó, mapa de árvore. Esse aqui, tá? Que eu vou colocar, que nada mais é do que um gráfico de colunas, basicamente, tá? Porque ele vai mostrar a dimensão do que eu estou medindo, mais para menos, do número da região. Aqui está mostrando da região, tá? Além de estar preto, vamos trocar aqui o estilo, já vamos botar uma cor que fique mais fácil de enxergar. Aqui, ó, mapa de árvore, tá? Ele está no preto, ó, o valor máximo é preto. Estão vendo ali, ó? O valor maior é preto. E não dá, né? Porque a gente não enxerga nem o nome que está preto. Então, eu vou colocar vermelho. Ó. Tá? Então, tá dizendo aqui no caso, tá olhando região, né? Ó, que tá ali, né? As duas. Região leste e norte são onde tem mais quantidade de acidentes. Mas não é a região que eu quero colocar. Eu quero colocar o Logradouro, que é o nome da rua. Não é Logradouro, é Log. O Logradouro 1, que é o nome da rua onde aconteceu o acidente, tá? Então, venho aqui em Setup, onde está a região, eu vou colocar Log 1. Tá pensando? Me ajuda. Eu vou aproveitar, gente, só para mostrar aqui para vocês. Ó, eu posso selecionar aqui. Aqui a gente botou dia e noite, né? Eu vou aproveitar essa caixinha que a gente já fez e eu vou colocar o mês. E depois a gente pode querer saber, sei lá, se dezembro, que é caótico, né? Por causa do Natal, se tem mais acidentes, mais com vítimas. Se na janeiro, fevereiro, que é férias, se tem mais, tem menos, tá? Então eu vou só aproveitar essa caixinha para mostrar para vocês, já que eu já expliquei isso ali, né? Não vou conseguir terminar esse dashboard mesmo. A gente vem aqui, ó, data. Essa data é a data de ocorrência dos acidentes, tá? Eu pego ela e trago aqui para o controle, tá?
E aqui no campo, ó, tá? Onde tem isso aqui, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, data e hora. Eu abro isso aqui, data e hora, e escolho o tipo de data e hora. Ó, ele tem várias opções para botar data e hora. Eu quero olhar o mês, ó, mês. Pronto, se eu clicar do lado de fora, ó, e agora eu clicar aqui, ó, vai estar aparecendo o mês. Tá vendo, ó? Os meses. Tá? O que ele tá botando em ordem, tá, gente? Isso geralmente acontece. Ele tá botando em ordem decrescente, o nome eu acho que é. E não faz sentido, né? Acho que tem que ser em ordem alfabética do nome alfabética não, né? A ordem do mês, né? De janeiro a dezembro. Então, se vocês virem aqui embaixo, ó, tá ali a ordem, dimensão. E, na verdade, não, tem que ser da dimensão, perdão. Só que tem que ser em ordem crescente. Estava em ordem decrescente já. Então, se eu voltar agora, ó, tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 tá? Então, só para mostrar ali para vocês que é uma outra opção. Eu não vou selecionar, só para levar um tempão. Só para a gente fechar esse gráfico aqui, não dá para enxergar muita coisa, né, gente? Dá para enxergar aqui que a Protásio é a campeã em acidentes, seguido da Ipiranga e da Assis Brasil, e assim por diante, tá? Né? Tá? Ou seja, às vezes, menos é mais, né? E aqui é o caso. Então, eu vou pedir para ele mostrar menos ruas, porque senão, o que adianta mostrar lá um quadradinho da rua Sebastião Barreto? Se eu não consigo nem enxergar ela ali, o nomezinho dela, a não ser que eu bote o mouse. Então, para poder visualizar, eu posso selecionar aqui que apareça menos, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e pedir para aparecer só 20 ruas, por exemplo, tá? Então, vai mostrar só as top, tá? As 20 ruas top de acidentes, tá? Beleza? Isso aqui, esse todos aqui, se eu não me engano, é... O que diz aqui pra gente tirar? É o cabeçalho? Acho que é... Mostrar cabeçalho. Isso, tá? Tirei. Bora lá. Ó, acabou minha página, gente, tá? Mas eu tenho como aumentar. Só vir aqui em tema e layout, onde a gente tinha colocado a figura aquela hora. Venho aqui em layout. Vão lá embaixo, ó, tá aqui a altura, tá? Então, 2.000. Não sei se eu vou precisar de tudo isso, tá? Mas tá ali, 2.000. Ó, aumentei minha página, ó, já tem mais espaço para colocar coisa. Não vou usar tudo isso, tá? Vou lá. Eu queria tentar fazer pelo menos 2 gráficos com vocês, tá, gente? Rapidão. Um gráfico de linhas, onde eu quero olhar os acidentes por hora do dia, faixa horária, tá? Para ver se aquilo que a gente viu, porque a gente viu ali, né, que aconteciam mais de noite do que mais de dia, perdão, do que de noite, mas que eles pareciam ser mais graves à noite, que a gente olhou o percentual e tinha aumentado de 50%. Eu quero olhar isso exatamente a faixa horária, tá? A gente tem uma variável que se chama ali faixa horária. Que gráfico eu quero fazer, gente? Esse gráfico, um gráfico de linhas. Que eu quero comparar na faixa horária, que é o que vai estar no meu eixo, no eixo X, tá? Vai estar a faixa horária, que é isso aqui, ó, faixa horária. Então, aqui na dimensão vai a faixa horária. Eu quero olhar o record count, que está aqui, perdão. O record count, que é o número de acidentes, eu já vou até colocar aqui, ó, acidentes. Eu quero olhar o número de acidentes por faixa horária. E também quero olhar as vítimas, tá, gente? Para a gente ver, então, que horário que aconteceu mais acidentes e que horário que esses acidentes foram mais cruéis, né? Tiveram mais vítimas, mais perigosos. Para melhorar já a nossa visualização, estão vendo que ele está botando em ordem de quando teve mais acidentes até menos acidentes. E, na verdade, faz sentido olhar do 0, da meia-noite, até as 11 da noite. Então, eu vou pedir para classificar em função da faixa horária e de forma crescente. E daí a gente vai enxergar, ó, tá aqui, esse é o nosso padrão. Bem mais acidentes, ó, no horário do dia. E a gente consegue ver os picos. O pico aqui às 8 horas da manhã, e depois às 3 da tarde, e depois às 18, tá? Algo que já fazia sentido, né? Que a Maurício tinha falado do horário do pico, tá? Eu quero colocar nesse gráfico também, então, isso aqui, ó, essa variável, tá? Que é o percentual de vítimas, tá, gente? Bom, venham aqui, então, no gráfico, eu venho aqui e adiciono uma métrica nova. A nossa métrica é aquela da conte vítimas. Eu posso deixar a quantidade, ó, então aqui ficou a quantidade de acidentes com vítimas,
tá? Como eu posso, tá? Custo freguês. Trocar isso aqui para percentual. Talvez faça mais sentido. Então, é média e troco para percentual. Daí fica mais claro. Olha o que aconteceu, gente. O meu gráfico tem um eixo só. Então, esse percentual é minúsculo, né? Porque é 0, alguma coisa. Então, não vai estar aparecendo aqui. Mas tem a opção de eu incluir um outro eixo e dizer que esse vermelhinho aqui, que é o percentual de... Ah, deixa eu já botar aqui, né? Percentual com vítimas. Tá? Tá no outro eixo. Então, ó, vem aqui em estilo e a gente tem, ó, série número 1 está no eixo da esquerda e série número 2, eixo da direita. Pronto. Agora eu tenho um eixo para olhar o número de acidentes e tenho um eixo para olhar o percentual de vítimas. Beleza? Olha só, exatamente a nossa hipótese. Acontecem mais durante o dia, mas eles são mais graves, né? Ou seja, tem mais proporção de vítimas nos acidentes quando eles acontecem de noite. Tá? E a gente consegue até ver qual é o horário mais complicado, ó. A volta para casa. 56,52% dos acidentes, né, no final do dia, às 19 horas, tem vítimas. Finalizando, tá? 2 minutinhos, vou fazer rapidaço esse aqui, tá? Porque eu acho que é importante. O gráfico de mapa. Mas antes de fazer o gráfico de mapa, gente, deixa eu só mostrar coisa para vocês, tá? Aqui, então, eu falei para vocês que ele gruda, a gente precisa grudar, tá? Latitude e longitude, que essa variável eu criei, o nome dela é coordenadas, mas vejam que ele leu como um texto, e eu preciso que ele leia como uma coordenada, tá? Então, como é que eu faço essa arrumação aqui, ó? Eu venho aqui em recursos, gerenciar fontes de dados adicionadas. Tá aqui, ó, nosso conjunto de dados, já temos 9 gráficos no nosso painel usando ele, e a gente vem aqui em editar. Deixa eu já aproveitar e falar uma coisa para vocês. Eu venho aqui em editar. Acontece muito, tá, gente? Se vocês forem lá e mudar uma letrinha do banco de dados de vocês, aqui, né? Vir aqui neste arquivo e mudar, sei lá, incluir uma coluna a mais, mudar o nome, o que quer que seja, mudar a ordem, o que quer que vocês mudem aqui, já vai dar pau lá no meu painel, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, em editar a conexão e reconectar, tá? Não vou clicar porque vai demorar aqui, tá? Então, reconectar. Aí ele vai lá e atualiza, e aí vai vir uma caixinha dizendo que teve colunas fora de ordem, colunas que mudou de nome, alguns dados acrescentados. Ele diz essas coisinhas, tá? Não é isso que eu quero fazer agora, mas só para já fica o lembrete de que isso é importante, acontece direto. Editar. Eu venho aqui, então, nas minhas coordenadas, ó, ela tá como um texto, e eu troco ela para informações geográficas, latitude e longitude. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, latitude, vírgula, longitude. É assim que o Data Studio lê, né, essa informação geográfica. Aí eu digo sim, né? Ok, continua e concluído. Tá? Ele vai pensar um tempo aqui, fecho. E pronto. Agora eu vou conseguir incluir o meu gráfico de mapa. Tá? Deixa eu só... nós vamos fazer um mapa de calor, tá? Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês aqui rapidaço que eu não mostrei. Ó, não. Tem 2 gráficos iguais aqui, né? Mas a gente tem a opçãozinha de dar uma mudadinha. Eu falei para vocês, né? O gráfico de colunas eu troco a ordem e ele vira de linha. O gráfico de barras eu mudo né, a posição e ele fica de linhas. Aqui, ó, eu consigo tornar um gráfico de pizza em gráfico de rosca. Ele chama como se fosse 2 gráficos diferentes, tá, gente? Olha ali. Pizza, rosca. Mas, na verdade, eu posso pegar o mesmo gráfico que eu já tenho e só fazer ele virar rosca. Ó, só andar com isso aqui, ó, virou uma rosca. Ops, ficou muito magra a minha rosca. Pronto. Tá? Então, pode ser... Só aproveitar que eu tô aqui já, né? Bora adicionar, então, um gráfico, um mapa de calor. Este, mapa de calor. Tá? Só pra gente finalizar. Rapidão. Vou montar aqui. Ele já trouxe aqui as minhas coordenadas. E eu tenho que botar a minha métrica aqui, que pode ser o record count, que vai ser a quantidade de acidentes, como eu poderia colocar, sei lá, por gravidade, né, que seria lá o percentual de vítimas, né, se fosse de interesse, né. Por que ele faz isso, eu não sei, tá, gente? Não sei. Eu tenho que subir, meu gráfico lá em cima, ó, tá lá perdido.
tá? Se alguém descobrir, eu vou agradecer muito, que vocês vão rapidaço voar nisso aqui, e eu vou ficar lá atrás de vocês, e vocês vão me dar dicas, tá? Então, quem souber por que esse troço vai parar lá em cima? Por que esse troço já não abre Porto Alegre, se eu tô olhando Porto Alegre mesmo, né? Não sei, tá? Então, se alguém souber, agradeço. Ó, tá ali, tá? Mas é isso, tá, gente? Só que eu queria mostrar o mapa, tá? Então eu consigo enxergar onde é que acontece mais acidentes. Aqui são quantidades, tá? Se fosse por gravidade, né, eu teria que trocar aqui a minha métrica, tá? Daí eu trocaria aqui a ponderação, que tá por record count, que é acidentes, né? Pode trocar aqui de novo o nome também. Tá? Não vou fazer isso agora, já medi 3. Última coisa, então, que eu fiquei devendo aqui é compartilhar. Eu quero mandar isso para alguém, tá? Aqui em compartilhar, tem as formas, então, de fazer compartilhamento por links, tá? Principalmente. E aqui eu tenho a opção de salvar. Ó. Eu posso fazer um download dele como PDF, tá? Não sei que eu quero salvar ele estático, que eu falei para vocês. É uma opção, tá aqui, fazer download como PDF. Aqui também tava, né? Que é aqui. Bom, o que eu mais uso, tá, gente? Esse incorporar relatório, que é aquele embedded, sei lá, tá? Que é colocar aquilo ali dentro de uma figurinha, né? Incorporadinho, que já dentro de um site. Ou o que eu mais uso é isso aqui, ó. Gerar link do relatório. É o que eu mais uso, tá? Tá aqui o link. Só copiar o link e mandar pro povo, tá? Só que não esqueçam de ver aqui as configurações. Já fiz muita dessa patetice, tá? De vir aqui e olhar os acessos, tá? Ó, gerenciar acesso. O que eu tenho aqui? Eu preciso dizer que qualquer pessoa com o link pode visualizar. Porque senão eu vou mandar aquele link, e o que está ali? Ó, desativado, somente pessoas específicas podem acessar. Então eu vou mandar o link e a pessoa vai dizer, Lizzy, não consegui acessar aqui o teu painel, porque eu não marquei isso aqui. Tá? Então, copiei? Não sei se eu copiei. Copiei? Esqueci. Salvar. Agora, eu vou vir aqui. Opa, não é aqui. Onde é que é? Fechar. Onde é que é? Abre janela anônima. Ó, então, agora abri uma janela anônima, né? Mandei para alguém que talvez nem tenha lá acesso ao Google da vida. E tá, vai aparecer para ela o meu painel. Tá, gente? Era isso. Desculpa a correria, mas tá aqui, ó, tá? E aí, a pessoa vai fuçar aqui, né? Ó, tá ali no mapa. Por que ele faz isso? Não sei. Triste, deprimente. Foi lá pra cima no mapa. Ai, sei lá onde foi parar meu mapa agora, tá? Não vou pensar nisso agora. Então dá para colocar mais tipos de filtros, tem mais gráficos, tem muito mais design, tá, gente? Dá para só dar uma palhinha do que vocês têm de disponibilidade, tá? Deixa eu voltar aqui na outra tela, cadê vocês? Estão aqui ainda? Um monte já foi embora, você tem 18. Tranquilo, gente? Eu vou parar a gravação.